Excelentíssima vereadora mirim, Sabrina Reichert Fernandes, cumprimentando e sendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, as pessoas que aqui nos prestigiam e os internautas e telespectadores que nos acompanham pelos meios de comunicação. A todos um bom dia. Foi muito difícil mesmo pensar no tema para esse discurso. Eram tantos pontos que eu podia abordar e discutir: a Copa, a greve, o trânsito, a saúde, mas decidi falar algo que, surpreendentemente, consegue interferir em todos esses pontos e na minha, na sua, na nossa vida. Trata-se da educação e da cultura. Mas não irei simplesmente mostrar a nossa cultura e a nossa educação. Irei as exibir e comparar com outras culturas e educações. A cultura não é simplesmente uma tradição que seguimos de nossos antigos. É também algo que se renova e está em constante mudança sempre. A educação, por sua vez, vem de distintas partes. Pode ser a educação que vem de casa, que, segundo a norma, deve ser a educação em que aprendemos a ser gentis, educados e ter respeito com o próximo. E temos também a educação escolar, onde nós, alunos, aprendemos a história, as línguas, as ciências. Mas as escolas não são simplesmente formadas por professores e alunos. Ela precisa de uma infraestrutura, materiais e, acima de tudo, a vontade. A vontade não é só do aluno, mas também do professor. Pois, muitas vezes, vemos que o professor vai sem vontade na aula. Ele vai lá só para bater o cartão. Então, aí nós percebemos como a nossa educação está tão quebrada. Às vezes, os alunos vão com vontade de ir para a escola, ver se aquele dia vai ter algo, vai ter um fruto bom. Mas o que ele observa? Um professor, às vezes, dormindo sobre a sua mesa. Percebemos também o uso de palavras de baixo calão por eles. E também vejo eles dando nota para os alunos que não merecem, os alunos que não fazem tarefas, não fazem trabalhos, não fazem nada, mas simplesmente dão nota para o aluno passar e para depois não ficar se preocupando com ele nas recuperações nem nada. Afinal, no que essa criança vai ajudar eles? No que essa criança vai ajudar a vida de um professor? Deve ser assim que eles pensam. Eles pensam no agora e não pensam no futuro. Eles veem a criança como alguém frágil, mas não pensam no futuro. O futuro, aquela criança pode ser seu governante, pode conseguir mudar o país. Claro que não são só os professores que são desinteressados. Temos alguns alunos que me deixam com muita vontade de esgoelá-los, literalmente. Eles vão para a escola e não prestam atenção na aula, ficam jogando borracha, ficam jogando papel e ficam conversando a aula toda. Mas também temos os professores bons, que também me deixam surpreendidas com a vontade que eles têm para dar aula. Mesmo com aqueles alunos conversando, fazendo bagunça, que não aprendem nada. Tu pode explicar umas 15 vezes, ele não vai aprender nada. Mesmo assim, eles tentam. Eu estou estudando Japão, em geografia, e esses dias o meu professor levou a gente para a tela interativa para ver uma reportagem sobre a educação do Japão. E eu vi uns pontos que me interessaram muito e, assim, tem uma grande disparidade com a educação do Brasil. A escola que o repórter foi uma escola pública lá do Japão, de ensino médio, né? Então, eu só tinha o primeiro, o segundo e o terceiro ano de ensino médio. Percebo muita diferença na infraestrutura. A escola é bem organizada, limpa, tudo isso. O uniforme, eles têm um uniforme especial. Claro, nas escolas públicas também temos, mas muitos alunos vão desinteressados, vão com qualquer roupa, literalmente. Aquela escola tinha um estilo liberal de ensino. Os alunos podiam levar celulares, podiam sair da sala quando quisessem. Isso é meio que uma universidade, assim, né? Eles podem fazer o que quisessem, pois o interesse ali é do aluno. Então, se ele quer se dar mal, ele pode sair. Mas se ele quer se dar bem, se ele tem vontade de aprender, ele fica na sala de aula. Também vi que eles têm um grande uso da tecnologia. Em quase todas as salas de aula tinham computadores, tinham televisões, tinham aparelhos de reprodução de imagem, tudo isso que aqui nós não temos. Ou se temos, tem aqueles computadores mais antigos do que sei lá o quê, que não ligam e que quando você vai tentar abrir um arquivo não vai, ou pega vírus, coisa assim. Depois das aulas, tem alguns alunos que são selecionados para realizar a limpeza da escola. Não sei se vocês viram nesses dias da Copa, quando teve um jogo do Japão, os japoneses, depois do jogo, ficaram limpando as arquibancadas. Isso vem da cultura deles, porque nas escolas, os alunos lá são selecionados, uns 2, 3 alunos, para depois das aulas fazer a limpeza da escola. Então, os alunos mesmo pegam a vassoura, limpam a escola, limpam as prateleiras da biblioteca. Isso não tem aqui. Aqui o aluno pega uma coisa, joga no chão, tem uma faxineira para limpar, tem um professor, eles têm que limpar, não a gente.
A biblioteca deles tem um grande acervo de livros e é gigante. E não é aquela biblioteca que tu passa e fala, legal, tem livro aqui. Não, é aquela biblioteca que tu entra, fica lendo, e querendo aprender cada vez mais. Porque isso vem da cultura dele, querer aprender. E também no Japão tem pontos culturais muito próximos, assim. Então, se você quer aprender uma coisa, você não precisa olhar só na internet. Você pode ir andando e vai encontrar ali perto, como em grandes países da Europa. Por exemplo, quem mora na Itália não precisa só ficar vendo na apostila aquelas imagens lá daqueles pontos turísticos, daqueles monumentos antigos. Eles podem fazer uma excursão que fica muito próximo deles e ver como foi a história mesmo. O repórter, quando ele chegou para uma aluna japonesa e falou sobre a questão da gravidez aqui no Brasil. Ele chegou para ela e falou, você sabia que tem alunas com a sua idade em escolas que já estão grávidas? Ela ficou olhando para ele, tipo, meu, como pode isso? Ela falou, isso não tem aqui. Claro que não é todo mundo, né? Sempre tem um caso à parte. Pode ser que tenha uma lá que fica grávida, mas não é aqui. Que todo mundo, quase todo mundo que eu converso, que estuda em escola pública, fala, tem uma pessoa grávida na minha sala, tem uma pessoa que está usando drogas, tem uma pessoa que acabou de abortar, tem uma outra que perdeu o filho. É sempre assim. E tem que mudar isso, porque não dá, a criança estraga toda a vida dela com aquilo. E também tem a vontade de estudo deles. Como eu falei antes, com o estilo liberal, se eles querem ou não aprender, o problema é deles. E a gente vê que estão todos presentes na sala de aula para aprender. Porque eles sabem que a vida não é só malandragem. Eles sabem que eles vão precisar do emprego no futuro para sobreviver, para cuidar da família deles. E também tem aquilo que muita gente diz, que tem a cobrança dos pais nos estudantes, né? Um professor disse que a cobrança já foi maior, agora é menor. Agora tem também a cobrança do aluno sobre si mesmo, né? E eles também veem o estudo como uma forma de ascensão econômica e social. Então, eles pensam no país, eles querem ajudar e querem melhorar. O salário deles, conversando com o professor lá, o repórter, também tem disparidades de uma escola pública e de uma escola particular, né, no Japão. Mas isso vai ser em todos os lugares, né? Não tem como tirar isso. Eles valorizam também a idade e a experiência do professor na hora do pagamento. Então, não tendo mais nada a falar, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.